força, a que carrega a informação de um elétron para um próton. É o fóton. É a partícula mediadora desta força. Você tem a força nuclear forte, é o gluon, enfim. Todas têm. Só que se a gravidade fosse realmente uma interação de força, ela teria que ter a sua partícula associada. Qual o nome? Graviton. A questão é, a gente nunca achou, e a interpretação que a gente tem é de que é curvatura espaço-temporal hoje. Só que se de fato, como prevê os modelos que a gente tem, gravidade for uma força, esse tal graviton tem que existir. Entendi. Se ele não existir, a gravidade não é uma força. Então essa que é a confusão do Monark. Então tipo, então gravidade não existe. Não, a gravidade não existe como interação de força entre duas quantidades de matéria, ou mais. Perfeito? Então é isso. Só que por que aí isso entra na questão das supercordas, né, Andresa? Porque lá na teoria de supercordas, eles preveem a existência do graviton. Então, de acordo com esta teoria, o graviton nasce naturalmente ali. Então, o graviton deveria existir. Então, a gente tem um impasse. Eu não acredito que a gente vai resolver esse impasse, sinceramente, não enquanto eu estiver vivo. Não tão cedo, né? Não tão cedo. Eu acho que não. Você acredita, Raine? Cara, então, eu gosto muito da parte do aspecto histórico da coisa. A teoria das cordas, igual o Vilela estava perguntando, né? Ela caiu, não caiu? O que a gente entende é que na década de 90, ela era extremamente, assim, era um mainstream. O pessoal falava que, olha, essa aqui é a teoria final. Dentro de uns 5, 10 anos à frente, a gente já vai ter uma teoria de tudo. O Marcelo Gleiser, e ela previa... o estudo dele é em cima da teoria das cordas, não é? Ele estudou um pouco. Inclusive, isso tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, o Marcelo Gleiser é um dos caras que trabalhou nessa área. E aí, isso era da década de 90. E aí você tinha certas previsões, como supersimetria, que aí tem a ver com o graviton e outras partículas, que substitui o modelo padrão da física de partículas que a gente conhece, que era coisas que as pessoas estavam bastante animadas para rodar no LHC, que é aquele acelerador de partículas que tem na Suíça. E aí, para meados dos anos 2000 chegando, 2010, em 98 teve a descoberta da energia escura, né? Na verdade, não da energia escura, mas da aceleração da expansão do universo. Conforme foi passando o tempo e chegando em 2010, 2015, a galera, nos experimentos do LHC, percebeu que não iria conseguir responder o mínimo possível sobre a teoria das cordas, o que poderia ter ali, que confirmasse ou não. E aí o interesse acabou ficando mais matemático e boa parte dos físicos começaram a perder o interesse em continuar trabalhando com teoria das cordas e mudaram de área. Quando digo mudar de área, tá ali o próprio Gleiser. Ele estudou isso bastante tempo, e aí você olha para um outro canto que você quer estudar mais e tal, né? E aí você muda de foco. Um exemplo de algo que está bastante em alta, para explicar bem isso, o Avi Loeb, lembra que a gente conversou com ele aqui? Sim. O Avi Loeb é cosmólogo, ele sempre trabalhou com cosmologia, sempre trabalhou com coisas relacionadas ao Big Bang e tal. E o interesse dele, ultimamente, tem sido objetos interestelares, né? Três Atlas e tudo mais. Então esse é o ponto que eu estou dizendo. As pessoas, ao longo do tempo, elas acabam mudando de interesse, os pesquisadores. É normal. E isso para os anos 2010 para cá, com teoria das cordas, boa parte dos físicos mudaram de interesse e foram trabalhar com outras coisas por conta desse impedimento, sabe? Então, tecnológico. Então, é isso que eu quero dizer. Não é que ela caiu, mas as pessoas começaram a deixar um pouco mais de lado e foram para outras áreas. Mas isso aí é um ponto interessante que você está falando, Rime, mas sabe... Jaime. Eu tenho câncer de chamar de Rime. Rimmel. Rimmel. Felipe Ele tá Rimmel. fazendo de propósito. Fazendo de propósito. Olha só. Na verdade, eu conheço muita gente que ainda trabalha, só que num contexto de teorias de holografia.
Eu mesmo tenho trabalho. Matemático. Eu mesmo tenho trabalhos. Na verdade, eu consegui fazer simulação de estrelas de nêutrons, Andrés, utilizando modelos holográficos. Esses modelos holográficos basicamente pegam aquilo que está acontecendo em 10 dimensões e joga aqui para o nosso universo quadridimensional. E tem muita gente conseguindo fazer fenomenologia, ou seja, fazer simulações de coisas que acontecem no contexto de partículas e campos, utilizando esses modelos. Então, assim, como só confirmando o que você disse, não morreu. Não. Tanto não morreu, muita gente perdeu interesse com aquela coisa da teoria de supercordas pura. Caramba. Mas tem Sim. muita gente trabalhando nessas coisas ainda e tentando fazer algum tipo de modelo. Mas assim, de fato vamos achar a tal partículas supersimétricas? Não. Apesar de, inclusive, a matéria escura tem um candidato que é o neutralino, que seria a supersimétrica do neutrino. Enfim, tem um montão de coisa. Só para explicar para a galera. É tudo ficção científica. É tudo ficção científica, na verdade, e é isso. Vamos tentar... É tudo ficção científica? Tudo ficção científica. A galera vai cortar isso aqui. Depois se vier vai falar hate aí, vai falar que o professor do ITA tá falando... Que é tudo ficção. Vai ser cancelado de novo. Vamos explicar pra galera melhor esse negócio das partículas, supersimetria e tudo mais, que eu acho muito interessante. Pensem no seguinte, aí vocês, o César e a Andresa acompanham aqui o raciocínio, para eles continuarem. Todo mundo conhece, né, Vilela? Próton, elétron e nêutron, não é isso? Sim. Mas a natureza, com o tempo a gente descobriu que a natureza resolveu multiplicar tudo por 3, né? Que aí é onde entra o modelo padrão da física de partícula. Então você tem basicamente 3 tipos de próton, 3 tipos de elétron, 3 tipos de nêutron, e que é aquelas partículas diferentes que a gente vê. Se você quiser colocar no Google Imagens, coloca aí modelo padrão da física de partículas, que aí vai trazer os nomes diferentes e tal. Então, de alguma maneira, você tem o elétron, aí você tem o muon e você tem o tau, né? E aí você fala, todos eles têm carga elétrica, igual o elétron que a gente conhece, mas é um pouco mais pesado, um pouco mais leve, e aí você fica questionando por que a natureza resolveu ter essas partículas aqui, sabe? Então, esse é o início de entender o que está acontecendo. A gente está tentando ver quais são os blocos fundamentais do que são feitas as coisas, né? E é inclusive a área do César aí, do que são feitas as coisas. O que a gente tem de mais moderno é quântica de campos, tudo é feito Teoria de quântica campos. Isso. Campos interagindo geram as coisas que formam a gente e todo Perfeito. o universo. Isso é o que a gente tem de mais moderno. Tudo é feito de campos. Exatamente. Correto, César? Correto. Contigo. Tudo. Não, Olha correto. aí, ó. O quê? Ali. Tá vendo aparecendo? ali, galera? Não. Eu não tô vendo. Aqui eu tô vendo. Vocês reparem, galera, ali nos férmions. Repara ali nos férmions. E vocês descem lá no electron. Tá vendo ali? Elétron. Do nada, a gente descobre que, na verdade, a natureza construiu 3 tipos. Tem o elétron, o muon e o tau. Aí você fala, pô, mas qual é a diferença deles? Basicamente massa. É um mais pesadinho que o outro e tal, mas todos eles são cargas elétricas negativas. E aí você vem aqueles questionamentos triviais, galera. Átomo de hidrogênio. Todo mundo conhece o átomo de hidrogênio? Tem um próton, um elétron, não é isso? E tá ali girando em torno. Mas é possível você ter um átomo de hidrogênio que tem um próton e um muon ou um tau, já que é uma partícula igual o elétron, só um pouco mais pesado, um pouco mais leve, como eu disse? Então vem essas perguntinhas assim, cara, esses cientistas da área de física de partículas é igual criança. Sabe a criança que pega um brinquedo novo e quebra para ver o que tem dentro? É basicamente isso. Você tá acelerando partículas para bater uma na outra, quebrar e ver o que tem dentro, sabe? É muito... Você sabe, já ouviu falar de quarks, né? Sim. E sabe o que uma das coisas que diferenciam um quark do outro? Os caras gostam de inventar nome, né, Andres? Você sabe, carga, por exemplo, elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Os quarks têm uma coisa que os caras inventaram que chama carga de cor. Carga de cor. É a representação, você tem um tipo de interação que eles imputam uma cor para aquela interação. O problema é que os caras fazem isso para tornar a coisa um pouquinho mais palatável, só que o pessoal fica achando que tem cor mesmo, né, Andressa? Fica achando que tem cor.
é meio bizarro. Então, os caras, que nem ele falou, tipo, sabe o que parece? Lego. Um Legozinho assim. E o pessoal da física de partículas fica criando coisinhas ali e tudo mais, né? Tudo e ficção. fica inventando nomenclaturas Brincadeira. para tentar trazer um pouco para o nosso nível de realidade as coisas. Mas é isso aí, tudo aquilo que tá ali. E você viu que se você voltar lá, tem a partícula do Monark, que agora a gente podia renomear o Graviton Para. para a Pra partícula do Monark. Monarchicon. Mas eu quero saber sobre a partícula de Deus, se entra nesse papo da gente aqui, o Entra. O bóson de Higgs. bóson de Higgs. Ó, você fez um vídeo sobre o bóson de Higgs. Falei. Por favor, Então é com Lá você, para. nos Andressa. conte, Fala aí, Andressa, Andressa. sobre o bóson de Higgs. Essa é? partícula vai demonstrar que encontrar essa partícula indica que existe o campo de Higgs. Assim, E o que é o campo de Higgs? o campo de Higgs é aquilo que vai dar massa às partículas, né? Então, por que uma partícula não tem massa e a outra tem? Então, é essa interação das partículas com o campo de Higgs. É uma coisa meio É o que bizarra. É bem É bem louco. bizarro, mas é isso. Você sabe que uma das coisas mais... Massa. Você fala em massa, você pensa. que Não, é massa? massa é uma coisa tão corriqueira. Eu pego as coisas e meço o peso que seria o equivalente à massa, né? Então, Só que massa é uma das coisas mais desconcertantes que tem na física. por quê? Primeiro- Fundamentais. É porque é uma coisa tão fundamental. Primeiro, foi da década de 60 que o Higgs, ele foi Peter conseguir... Peter Higgs, obrigado. Essas Isso. coisas Peter históricas... Higgs. Eu não sei o nome de É ninguém. com ele. Eu não sei nem seu nome direito, né, Raine? Fica chamando de rímel. É foda. Então, que o cara foi... ninguém sabia até então, e a gente não tinha nenhuma boa descrição do porquê que as coisas têm massa. Por que as coisas têm massa? Qual que é a razão disso? E foi só ali na década de 60 que o nosso queridíssimo Peter Higgs, ele conseguiu, no contexto desse modelo padrão de partículas, pensar num campo que fosse capaz de atribuir, por vias de quebras, de umas coisas muito loucas ali, atribuir quantidades de massa às coisas. Mas pensa, e é uma coisa extremamente corriqueira, e o qual a gente não tinha essa explicação tão fundamental. Só que ainda a gente pode trazer para uma outra coisa. Sabia que existem dois tipos de massa? No nosso dia a dia aqui. Tem. Eu pelo menos, gosto de cannelloni e Pronto. penne é bom. Mas tem outras várias. Tem várias. Tem outras Não só várias. duas, Gosta de tem várias. pênis? Agora- Eu não entendi, Não, Virato. Tu gosta de pênis? pene. Não, você Ah, fala- foi erro aqui do fone, a ligação fone, tava caindo, eu Ah, entendi tava você caindo, falar foi erro. pênis. Não sei Ah, não, tá, hein? entendi. Mas tem mais tipo de massa, né? Tem mais. Espaguete, Tem nhoque. 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 Qual que você prefere, Andressa? Ah, Vamos desvirtuar logo. eu gosto de nhoque Eu também. também gosto de nhoque. Tá dando fome. Mas vamos lá. Tá. Tem dois tipos de massa. Uma coisa que a gente chama de massa inercial e massa gravitacional. Não é verdade, Andressa? Sim. Que são conceitualmente completamente diferentes e ninguém sabe. Como ninguém. assim? São completamente diferentes. Você quer explicar, Andressa, a diferença? do Pode massa? falar, pode Pode- falar. Não, deixa Eu o vou, André eu vou acertar. trazer pra... Eu vou tentar Trazer para. deixar Tá mais bom. simples, Tá bom. vai. Ó, vamos lá. Massa inercial representa a resistência que um corpo oferece a mudar o seu estado de movimento, ou seja, Exato. sair do repouso e entrar em movimento. Então, se eu tenho um corpo que é muito massivo, eu vou ter que aplicar uma força muito alta, de alta intensidade, para tirar ele do repouso e acelerar ele até uma determinada velocidade que eu queira. Analogia com carro, A César. coisa da Hã? picape, Analogia a coisa com da carro. picape. Analogia Vamos lá, Raia. imagina um Vai carro. você. Ir pra Imagina um carro. academia. Empurrar um caminhão é muito mais difícil que empurrar um carro na rua, não é? Pronto, perfeito, né? Certo. Se ele tiver Oferece ali. resistência ao movimento. Então, isso é um tipo de É massa. isso. Isso é um tipo de massa que está diretamente relacionada à segunda lei de Newton. Agora tem um outro tipo que é a massa gravitacional. A massa gravitacional é aquela que você... Sabe quando você pega e pesa alguma coisa? Coloca na balança?
vamos dizer assim, o número que sai dali, na verdade, ele está relacionado, ele está mais próximo, mais relacionado a essa massa gravitacional e não a essa massa inercial. Então, tipo, está diretamente relacionado à gravidade. São duas coisas conceitualmente distintas. E aí, era um problema, porque numericamente, essas duas coisinhas são idênticas. Elas têm o mesmo valor numérico, tanto massa inercial quanto massa gravitacional. Tá. E tem, ó, só para você ter uma ideia, a gente vai descobrir de fato que são coisas equivalentes. Você vê o tamanho da complexidade, que acho que não vale nem muito a pena ficar detalhando muito, senão a gente vai... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.